paz do Senhor esteja com todos. Amém? Meu nome é Paulo. Estamos aqui hoje para fazer essa live, né? Vamos orar, irmãos? Querido Deus, eterno Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Por esse privilégio de estar participando essa noite aqui dessa live, Senhor. Que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, possa alcançar o coração de muitas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor use minha vida de uma forma especial e que aqueles que estiverem ouvindo, Senhor, sejam tocados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nesse momento, Pai, eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, Pai. Que seja feita totalmente a Sua vontade e não a minha, Pai. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se não falar que fica nervoso aqui, irmãos, é mentira, tá? Porque quem senta aqui realmente fica um pouco tenso, fica um pouco nervoso. Mas em nome de Jesus estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? O meu nome é Paulo. Eu estou há 6 anos e meio na igreja. Há 4 anos eu participo do Ministério de Diaconato, né, nessa igreja, com a minha esposa diaconisa Cleide. Ela tem um filho de 4 anos, chama Samuel, fruto de um milagre. E quando eu estava, irmãos, orando, buscando uma palavra para mim falar essa noite aqui, Deus me levou num texto de Mateus 11, do versículo 28 ao 30. E o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: fala o que eu fiz na sua vida, fala como que você se achegou até mim, por que você veio até mim. Fala um pouco da sua história no Evangelho, né? Como eu falei no início aqui, faz 6 anos e meio que eu frequento a igreja, né? E então Deus tem feito grandes coisas na minha vida, irmãos. Coisas maravilhosas, coisas que realmente fez com que a minha fé aumentasse e eu continuasse na fé, acreditando, e que eu tenho certeza que eu não vou sair desse caminho, porque eu entendi o propósito que Deus tem na minha vida, na vida da minha família, né? Então que esses 6 anos e meio que eu já estou na igreja, eu já consegui entender isso, para a honra e glória do Senhor e pela misericórdia de Deus na minha vida. Amém? E o texto está em Mateus 11, do 28 ao 30, e fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Quando eu estava lendo esse texto aqui, irmãos, o Espírito Santo me levou nesse texto, eu comecei a pensar na minha vida quando eu vim para a igreja. Porque eu comecei a frequentar a igreja em junho, mais ou menos, de 2014, né? Aparentemente, a minha vida era uma vida tranquila, porque eu estava empregado, minha esposa estava empregada, nós estávamos começando um relacionamento novo naquele momento, estávamos felizes, né? Mas ainda não conhecíamos Jesus. Mas para os olhos de outras pessoas estava tudo tranquilo, tudo bem, estávamos felizes. E começamos a frequentar através do intermédio do convite do pastor Júnior, começamos a frequentar a nossa célula, começamos a frequentar a igreja, né? E aí eu comecei a entender, conforme a gente começou a vir para a igreja, eu comecei a entender o que queria dizer, hoje eu lendo esse versículo aqui: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que a gente pode entender nesse versículo aqui, irmãos? Às vezes a gente será o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou isso? Cansados espiritualmente, cansados fisicamente. Porque eu, olhando para a minha vida, há 6 anos e meio atrás, 7 anos atrás,
Eu não estava cansado financeiramente, eu não estava cansado fisicamente, muito pelo contrário. Eu estava tranquilo, eu estava bem. Mas eu comecei a frequentar a igreja, comecei a vir aos cultos, a palavra começou a entrar no meu coração. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu senti que faltava algo para preencher a minha vida. Eu senti que faltava algo para dar sentido, um sentido maior para a minha vida. E foi então que eu comecei a entender, quando eu estava nesse versículo aqui. Aparentemente, eu não estava cansado, e nem sobrecarregado, mas espiritualmente eu estava. Eu estava cansado e sobrecarregado. Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, quando eu comecei a vir aos cultos, eu comecei a sentir uma leveza, comecei a sentir uma transformação na minha vida. Né? Comecei a dar espaço para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Né? Então eu comecei a sentir uma transformação. Porque hoje em dia, irmãos, por que será que a igreja está tão, como o nosso bispo costuma dizer, né? Hoje em dia, a maior igreja que nós temos é a igreja dos desigrejados. Será que as pessoas elas estão vindo para a igreja, mas elas ainda não estão cansadas, nem sobrecarregadas? Por isso que elas vêm e voltam? Ou será que elas ainda não entenderam o propósito delas? O propósito que Deus tem para a vida delas? Porque às vezes dá a impressão que a gente entende isso. As pessoas elas vêm para a igreja cansadas fisicamente, semblante cansado, vida destruída. Aí, em um determinado momento, que o Espírito Santo começa a trabalhar, as coisas começam a melhorar, as pessoas saem da igreja. Será que realmente ela estava cansada e sobrecarregada? Porque a palavra fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A pessoa recebe esse alívio, e será que está bom? E o texto continua falando aqui, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala isso, tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está querendo dizer, tira o peso que você carrega, tira o cansaço que você carrega e coloca o meu jugo em você. Porque a Bíblia fala que Deus não dá um peso maior do que a gente pode carregar. Então tudo aquilo que você, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a partir do momento que você entende o seu propósito, tudo aquilo que acontece na sua vida, todas as dificuldades que você passa, todas as lutas que você passa, se você está passando por aquela luta, se você está dentro daquela luta, não desista. Porque Jesus sabe, Deus sabe o peso que você está carregando. E se você está carregando aquele peso é porque você suporta. Você suporta. Porque Ele não vai dar um peso maior do que você pode suportar. E às vezes nós pensamos que nós estamos carregando um fardo, carregando um peso maior do que nós possamos carregar. Mas na verdade nós desistimos. Mas se você está carregando esse fardo, você entendeu essa palavra, né? Que o jugo dele é leve, você não está carregando um peso maior do que você pode. Mas nós temos que entender qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. No versículo 30 fala, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Olha que maravilha. Nós chegamos na igreja cansado e sobrecarregado. Aí a gente descarrega todo aquele peso e recebe um jugo suave e um fardo leve. Ou seja, a troca que Jesus faz. Ou seja, Ele fala, deixa o seu peso comigo, deixa os seus problemas comigo, deixa a sua dificuldade comigo, que eu vou resolver para você. Basta você confiar, basta você obedecer. E às vezes a dificuldade que nós temos é justamente essa. A gente vem para a igreja, cansado e sobrecarregado, oprimido, Ele nos alivia e a gente sai da igreja. A gente não continua, porque a gente não quer ser obediente, a gente não quer obedecer. Né? Muitas vezes a gente quer o Salvador, a gente não quer o Senhor. Porque Jesus Ele vai ser sempre o Salvador. Sempre Ele vai nos salvar, sempre Ele vai estar disposto a nos salvar. Agora e o Senhor? O Senhor é uma outra história. Para mim receber Jesus como meu Senhor
eu tenho que me submeter a Ele. Porque quando eu falo que alguém é o meu Senhor, aquela pessoa ela tem o poder sobre a minha vida. De mandar e desmandar. E eu não tenho nem que questionar, porque Ele é o meu Senhor. Eu entreguei a minha vida para Ele. A Bíblia fala que quando nós entregamos a vida para Jesus, né, é Ele comanda a nossa vida. A partir daquele momento, eu não tenho mais vida. A minha vida só faz sentido se for através de Jesus. Através das coisas que Ele espera que eu faça. E todos os dias o Espírito Santo fala conosco sobre isso. Porque nós sabemos que a carne é fraca. Sabemos muitas vezes que a vontade de desistir, a vontade de fazer as nossas vontades, né, é grande. Mas se nós temos certeza do nosso propósito, e sabemos que Deus é o centro da nossa vontade, que Jesus está no controle de tudo, é Ele que comanda. É Ele que comanda, não é mais a minha vontade que comanda. E eu tenho que entender isso. E a partir do momento que eu começo a entender isso, as coisas deixam justamente vir o que a palavra de Deus fala aqui. O meu jugo é leve, o é suave e o meu fardo é leve. Tudo começa a ficar suave, tudo começa a ficar leve. Nada que eu faço é mais com peso, é com entendimento, é com sabedoria. Né? Pedindo todos os dias para que Deus venha me fortalecer, me dar entendimento, me dar sabedoria. Porque nós sabemos que a luta é grande. Né? Jesus falou que nós vamos ter aflições nessa terra, né? Mas se Ele venceu, a gente pode vencer, que eu tenho que ter um bom ânimo. Né? Então todos esses entendimentos começam a vir para a minha vida. Quando eu entrego o meu fardo pesado, recebo dele leve, começo a entender o propósito, então todas essas coisas começam a encaixar na minha vida. Tudo aquilo que eu tenho que fazer para a obra, tudo aquilo que eu tenho que fazer para Deus, não é mais um peso, não é mais um fardo, não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Muito pelo contrário, nós temos que entender que quando nós somos chamados para fazer algo para Deus, algo na obra de Deus, nós somos um privilegiado. Porque a obra de Deus ela não para. Se eu não fizer uma coisa que Deus me pedir, Ele vai levantar outro. E quem vai perder sou eu. E eu perdi o privilégio de receber o galardão daquilo que Deus pediu para fazer e eu não fiz. Outra pessoa vai fazer e ela vai receber. E eu vou perder com isso. Então eu tenho que entender isso. A partir de agora, minha vida pertence a Jesus. A partir de agora, eu entrei aqui sobrecarregado e cansado. Mas não fisicamente, mas sim espiritualmente. Quando eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, tudo que Deus podia fazer por mim, a minha vida começou a ficar mais leve, a minha vida começou a ter mais sentido. Hoje em dia, as lutas que eu passo, eu entendo que Deus está na frente, que Deus é maior, que qualquer problema que eu for passar, Deus ele é muito maior. Então eu nunca vou me focar no problema e deixar Deus de lado, porque eu sei que Deus é maior. Ele falou que Ele pegou meu fardo e o fardo dele é suave e leve. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que fazer a minha parte, lógico, mas sempre crendo que Deus está na frente, que em primeiro lugar é as coisas dele e que as demais coisas Ele vai acrescentar na minha vida. Né? Em Romanos 8:28 fala, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E entende o seu propósito, né? Então, tudo aquilo que Deus faz na minha vida, se eu entendo que tudo que eu faço para Deus é bom, não importa. Se eu entendo que tudo que acontece na minha vida, se eu amo a Deus é para o meu bem, não importa se para mim aquilo não está sendo bom, aparentemente. Se eu entendo que aqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem, não importa o que está acontecendo. Se eu amo a Deus, está cooperando para o meu bem. É isso que eu tenho que entender. Então, partindo daí, né, tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu faço para Deus, eu entendendo que é bom para mim, eu entendendo que é bom para minha família, que é bom para o reino, está cooperando para o meu bem. Está cooperando para o meu bem. Então, isso me dá força, isso me dá perseverança, né? Isso me fortalece todos os dias, né? Para que eu continue seguindo, né?
Porque todos os dias a oração de manhã é para que Deus nos guie, nos dê direção, nos fortaleça, né? Mostre o que Ele quer que eu faça. Como a gente aprendeu aqui na igreja, né? Quando a gente sai de manhã, nós oramos e pedimos uma direção para Deus, o inimigo já não tem mais poder naquele dia na nossa vida, porque a gente já direcionou a vida para Deus. Então tudo que vai acontecer na minha vida a partir daquele momento é com direção de Deus, né? E eu tenho que entender isso, que é o propósito que Ele tem na minha vida, né? E infelizmente nós vemos que muitas famílias, muitas pessoas que vêm para a igreja e não conseguem se firmar, ou não entender o propósito que Deus tem na vida dela, na vida da família dela, ou ainda não estava cansado o suficiente para que permanecesse na presença de Deus. Não trocou o seu fardo, né? Veio aqui, se aliviou, né? Mas não trocou o fardo, não deixou o fardo aqui e pegou o de Jesus que é leve. Continuou com o seu fardo. Sentiu um alívio, falou, tá bom, consigo ainda ficar mais um tempo. E sai da presença de Deus, né? Eu estou falando muito isso, a gente está fazendo as casas de paz agora, e eu falo muito isso, porque nós falamos com pessoas que já foram da igreja, que saíram da igreja, não querem mais saber do ministério, ou às vezes o Espírito Santo ainda incomoda muitas pessoas. Eu estava falando com uma pessoa na casa de paz e ela me falava que ela já foi diaconisa de uma igreja durante 8 anos, né, e ela saiu da igreja, ela não consegue voltar, mas o coração dela arde ainda, que ela tem vontade de voltar para a igreja, e quando chega próximo a hora de ir para a igreja, bate um desânimo, acontece alguma coisa e ela não consegue ir para a igreja, né? E eu falei simplesmente para ela o seguinte, eu não tenho o que te falar em relação a isso, porque você sabe o que está acontecendo, né? Uma pessoa que é leiga é uma coisa, uma pessoa que já conhece a palavra é outra. Então a pessoa ela sabe que quando ela for tentar fazer algo para Deus, né, ela tem que ter bom ânimo, né? Como eu falei aqui, né? Não adianta ela ter ânimo, só ânimo ela não vai aguentar, senão Jesus não teria deixado bem claro. Tem de bom ânimo, né? Então às vezes nós temos que ficar atento em pequenos detalhes que a gente lê na palavra de Deus, que faz muita diferença. Porque às vezes a pessoa fala, levantei animado hoje, levantei animado para fazer isso, fazer aquilo, mas não sei, não consegui fazer. Mas Jesus não fala para você ter ânimo, fala para você ter bom ânimo. É mais do que ter ânimo, né? E todos os dias temos que ser assim, irmãos. Todos os dias nós temos que ser. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, porque senão o fardo que eu troquei para Jesus, que eu deixei com Jesus e peguei o dele que é leve, começa a ficar pesado de novo. Começa a ficar pesado de novo. E fica difícil de carregar. E aí eu saio da presença dele de novo, porque eu não entendi o propósito. Então que nessa noite nós venhamos a entender, né? E realmente, quando nós viemos entregar nossa vida para Jesus, que nós venhamos assim, de coração aberto, mente aberta. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, como eu comentei aqui, que saem da igreja, e eu peço misericórdia para Deus todos os dias, para nunca deixar meu coração esfriar em relação às coisas dele, para que eu nunca venha sentir vontade de sair da obra, de sair da igreja, né? Porque é pela misericórdia, né? Porque nós vemos tantas pessoas com muitos anos de ministério, muitos anos de igreja, e a gente ouve, né, muitas pessoas, muitos pastores saindo da igreja, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu peço a misericórdia para Deus todos os dias, e eu não consigo entender por que essas pessoas saem da igreja. Porque as pessoas têm a palavra no coração, conhecem a palavra, né? Às vezes tem até ministério, como eu falei, que são pastores, né? Já pastorearam por muitos anos igrejas, milhares de pessoas, né? E aí será que vai ver aquela palavra? Conhecereis a verdade e a verdade me libertará, e será que essas pessoas ainda não estão libertas? Né? Ou será que foi alguma coisa que deixou no caminho mal resolvido e tem que, às vezes, abandonar o ministério? Então, que quando nós viemos cansados, sobrecarregados, e entregar o jugo para Jesus, que possamos entregar o jugo total. Que não devemos deixar nada na bagagem. Que podemos deixar nosso jugo integral com Ele e pegar o dele,
suave, leve e integral também. Para que não fique nada na bagagem. Que não fique nada que o inimigo venha nos acusar. Porque só assim nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Porque às vezes, mesmo eu entendendo o propósito que Deus tem na minha vida, às vezes eu não consigo cumprir. Porque tem algo que me prende ao passado, tem algo que me prende na mão do inimigo, tem algo que não está dando certo na minha vida. Então eu tenho que entregar o meu jugo totalmente para Ele, para que as coisas comecem a acontecer na minha vida. E temos que entender também, eu falo isso por mim agora, porque eu entendo que tem algo na minha vida que de repente eu ainda não estou fazendo como Deus gostaria que eu fizesse. Em determinadas situações não acontecem coisas e a gente fica culpando a Deus. Não, são coisas que de repente eu não entendi ainda como que Deus quer que eu faça. E eu estou fazendo de uma forma que não está agradando a Deus. Então coisas não vão acontecer. Não é porque eu não quero fazer, não é porque eu estou desanimado, é simplesmente porque eu ainda não entendi. Então eu tenho que buscar cada vez mais. Será que ainda não ficou alguma coisa do meu fardo antigo que eu não consegui me livrar? Então temos que pedir a misericórdia de Deus, todos os dias pedir que Ele venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, venha nos fortalecer. É muito importante que sejamos todos os dias, revestimos todo dia da armadura de Deus, que Ele venha nos fortalecer, para que possamos seguir. Sabemos que a vida com Cristo não é uma vida fácil, mas é o único caminho que tem. É o que eu ando falando para as pessoas. É o único caminho que tem. Não tem outro. Não adianta você escolher o caminho fácil e saber onde vai dar. Se o caminho é difícil, mas é o único caminho, é esse caminho que eu vou seguir. Mas para que isso aconteça, eu repito, eu tenho que entregar todo o meu fardo para Ele e pegar o fardo dele que é leve e suave, porque por pior que eu esteja passando a situação, eu vou conseguir. Porque Ele me garante que Ele não vai dar um peso maior que eu posso carregar. Então, diante disso, que nós possamos refletir na área das nossas vidas, situações das nossas vidas, o que nós não estamos conseguindo desenvolver, o que nós ainda continuamos achando pesado, o que ainda nós não nos sentimos aliviados. E eu estava falando no começo aqui sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre o meu filho. O meu filho Samuel, de 4 anos, é um milagre. Só pelo milagre que Deus fez na minha vida em relação à vida do Samuel, ele não precisa fazer mais nada. Eu já sou grato pelo resto da vida, pela salvação, claro, e por esse milagre que Ele fez na minha vida, já basta para mim me render todos os dias aos pés dele e continuar a obra feliz, continuar a obra sem peso, continuar a obra sabendo que o fardo dele é leve e suave. Então, que nós possamos entender, primeiramente, o propósito que Deus tem nas nossas vidas, deixar o fardo pesado e pegar o leve e seguirmos em frente, irmãos. E outra coisa, nunca tente fazer nada sozinho. Nunca tente fazer nada sem as pessoas, pelo menos que estão ao seu redor, saber seu discipulador, o seu pastor. Porque é importante a gente sentir que tem pessoas ao nosso lado que possam nos ajudar, que possam orar conosco, que possam nos dar força quando nós precisamos. Porque não é fácil. E sozinho é muito mais difícil. Praticamente nós não conseguimos sozinho. E muitas pessoas, às vezes, trocam o fardo leve e pegam o pesado de novo por isso. Porque quando a pessoa vem entregar o fardo pesado e pegar o leve, e ela escorrega, ela cai, ela volta para o pecado, ela não fala para o seu discipulador, ela não fala para o seu pastor, ela simplesmente sai da igreja. Sendo que se ela viesse até o seu discipulador, até o seu pastor, conversasse, pedisse ajuda, ela conseguiria ficar firme, porque você já está, só o fato de você estar confessando o seu pecado, você estar reconhecendo o seu pecado, já é um grande passo para você continuar. Eu achei muito louvável uma menina que eu fui fazer casa de paz,
E quando ela veio fazer a inscrição, ela falou que fez a inscrição da filha dela. Quando eu marquei a visita, ela mandou um zap falando que ela era da igreja, que ela tinha se arrependido, que ela não vai mais querer participar do projeto, porque ela fazia parte de uma outra igreja e o Espírito Santo tinha incomodado o coração dela e ela se arrependeu. Pediu perdão para Deus, para mim e para a igreja. Então, se você podia ser uma pessoa que não desse intenção para o Espírito Santo, e a partir daí, quando você dá uma brecha dessa para o inimigo agir na sua vida, você pode ter certeza, se ela não tivesse se arrependido e tivesse continuado em frente, esse presente que deveria ser uma bênção para a vida do filho dela poderia se tornar uma maldição, e isso seria uma porta de entrada para o inimigo entrar na vida dela. E aí volta o que eu falei no início. Ela deixaria o fardo leve que ela estaria carregando e pegaria o pesado de novo. Porque a partir daí poderiam acontecer coisas na vida dela, porque ela abriu uma porta de uma brecha para o inimigo entrar. Né? E aí nós sabemos, né, que quando o inimigo entra, ele vem entrar mais 7. E fica muito mais difícil a gente sair. Então que nós possamos entender isso nas nossas vidas, possamos compreender qual é o plano de Deus na nossa vida, o sacrifício que Ele fez na cruz por nós, todo o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, todo o sacrifício que foi feito, para que hoje nós determinássemos o nosso fim. Porque hoje em dia quem determina para onde eu vou não sou eu. Eu tenho essa escolha hoje para fazer. Né? Através do que Jesus fez por mim lá atrás, do preço que Ele pagou por mim, hoje em dia eu tenho essa escolha. Né? Então eu que escolho para onde eu quero ir. Se eu quero ir para o caminho fácil, eu quero ir para o caminho difícil, que eu sei que é o único que existe. Amém? Então que nós venhamos aí a deixar essa palavra entrar no nosso coração, que nós venhamos de verdade a entregar o nosso jugo nos pés de Cristo e pegar o dele que é leve, né? Que Ele possa todos os dias nos ajudar, o Espírito Santo todo dia falar conosco, e nós sermos sensíveis, né, a ouvir a voz do Espírito Santo, né, que nós venhamos todo dia buscar, porque para mim, ouvir a voz de Deus e ser sensível à voz do Espírito Santo, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que buscar, eu tenho que ter intimidade, para que eu venha saber quando é a voz do Espírito Santo e quando não é a voz do Espírito Santo falando comigo. E obedecer. Né? Porque ouvir e também não obedecer é porque às vezes você está em dúvida, porque às vezes você não sabe quem falou e você fica em dúvida, será que é, será que não é? Né? Quando você busca, você tem intimidade, você tem conhecimento, você ouve a voz e você entende. E você aceita o comando porque você sabe quem está falando com você. Né? Então que nós devemos buscar mais o Espírito Santo, buscar mais a palavra de Deus, né? Porque a única forma que nós falamos com Deus é através da palavra dele, através de orações. Né? Que nós vemos, eu sempre falo isso na nossa célula, que nós vemos cada vez mais focar na palavra, né? Vemos cada vez mais buscar Deus em oração, porque na hora que o calo apertar, na hora que a situação apertar, nós somos firmados na palavra. Na hora que uma pessoa na igreja me decepcionar por alguma coisa, eu não vou sair da igreja porque eu estou firmado na palavra. Eu sei que o meu fardo já está com ele, e o dele já está comigo, e o dele é suave e é leve, e isso não vai me afastar da presença dele. Amém? Então que nós possamos ter todas essas armas aos nossos favores, né? Que nós possamos desfrutar de tudo isso que Jesus conquistou para nós na cruz, né? Todos os dias da nossa vida, para que nós possamos estar seguindo o nosso propósito, seguindo tudo aquilo que Deus quer de nós. Amém, irmãos? Então essa era uma palavra de reflexão que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, que possamos refletir nisso. Amém? Shalom a todos, que nesse próximo domingo nós vamos ter culto às 10 horas da manhã e às 18 horas. Possamos contar com a presença de todos. Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus e Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso aqui na Tua presença, Senhor. Onde falamos da Tua palavra aqui, Senhor, que possamos alcançar o coração de algumas pessoas ou de muitas pessoas, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade ímpar, por esse privilégio, Senhor, de estar aqui na Tua presença falando da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe.